Quando alguém não gosta de você, ela se junta a uma outra pessoa que também não gosta. E quando você se dá conta, já tem um monte de gente que te odeia. Mas o mais interessante é que essas pessoas não se gostam entre elas. Elas só estão juntas por sua causa. Percebe o quanto você é poderoso? Sem perceber, você vira assunto em lugares onde nunca entrou. Seu nome atravessa conversas onde sua presença nunca chegou. E olha que curioso, gente que não se suporta só para falar de você. Isso revela uma coisa muito séria. O problema, muitas vezes, não é o que você fez, é o que a sua existência provoca. Tem gente que não suporta ver alguém caminhando com verdade. Não suporta ver alguém que não vive para agradar. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quem vive ocupando a própria vida, não tem tempo para organizar a vida dos outros. Então não perca sua paz tentando entender quem decidiu não gostar de você. Porque no final das contas, quem vive olhando para você é porque ainda não encontrou coragem de olhar para si mesmo. Você já percebeu gente que nem se gosta, mas se une só para falar de você? Quando alguém não gosta de você, ela se junta a uma outra pessoa que também não gosta. E quando você se dá conta, já tem um monte de gente que te odeia. Mas o mais interessante é que essas pessoas não se gostam entre elas. Elas só estão juntas por sua causa. Percebe o quanto você é poderoso? Sem perceber, você vira assunto em lugares onde nunca entrou. Seu nome atravessa conversas onde sua presença nunca chegou. E olha que curioso, gente que não se suporta só para falar de você. Isso revela uma coisa muito séria. O problema, muitas vezes, não é o que você fez, é o que a sua existência provoca. Tem gente que não suporta ver alguém caminhando com verdade. Não suporta ver alguém que não vive para agradar. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quem vive ocupando a própria vida, não tem tempo para organizar a vida dos outros. Então não perca sua paz tentando entender quem decidiu não gostar de você. Porque no final das contas, quem vive olhando para você é porque ainda não encontrou coragem de olhar para si mesmo. Você já percebeu gente que nem se gosta, mas se une só para falar de você? Quando alguém não gosta de você, ela se junta a uma outra pessoa que também não gosta. E quando você se dá conta, já tem um monte de gente que te odeia. Mas o mais interessante é que essas pessoas não se gostam entre elas. Elas só estão juntas por sua causa. Percebe o quanto você é poderoso? Sem perceber, você vira assunto em lugares onde nunca entrou. Seu nome atravessa conversas onde sua presença nunca chegou. E olha que curioso, gente que não se suporta só para falar de você. Isso revela uma coisa muito séria. O problema, muitas vezes, não é o que você fez, é o que a sua existência provoca. Tem gente que não suporta ver alguém caminhando com verdade. Não suporta ver alguém que não vive para agradar. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quem vive ocupando a própria vida, não tem tempo para organizar a vida dos outros. Então não perca sua paz tentando entender quem decidiu não gostar de você. Porque no final das contas, quem vive olhando para você é porque ainda não encontrou coragem de olhar para si mesmo. Você já percebeu gente que nem se gosta, mas se une só para falar de você? Quando alguém não gosta de você, ela se junta a uma outra pessoa que também não gosta. E quando você se dá conta, já tem um monte de gente que te odeia. Mas o mais interessante é que essas pessoas não se gostam entre elas. Elas só estão juntas por sua causa.